Mas a gente sabe que tem dinheiro por trás do Pérez e um financiamento grande também. Sim. Esse é o ponto. O Carlos, ele cita uma situação que eu comento até muito com o Molina e com o Thiago, porque a gente vê um desfragmentar da Red Bull, uma desmontagem sendo feita, mas não em curto prazo. É num longo prazo. É uma coisa que vai acontecer daqui a 3, 4 anos. Então você começa já perdendo grandes peças, não só o Adrian Newey, mas um dos diretores importantes. Então você vai começando a desmembrar e perder e não repor. Como que você vai conseguir manter isso? Só do ponto de vista financeiro. Querendo ou não, o Pérez ainda garante um poderio muito forte, né? A gente brinca, né, com a venda dos energéticos, mas não é só isso. É todo o aporte de grupos mexicanos que tem um envolvimento muito forte em dólar, que estão amparando o cara e estão amparando esse processo também da Red Bull. E não imaginaria que o Pérez, por exemplo, pudesse ser o piloto para o ano que vem, se o Adrian Newey continuasse ou se a Red Bull seguisse com o seu projeto. Me parece que depois da saída depois do falecimento do Mateschitz, teve muita coisa que foi alterada, teve muita coisa que foi... o projeto começou a ser abandonado aos poucos. E quando você tem esse projeto sendo abandonado aos poucos, você começa a se abraçar em braços financeiros. E em que pese, o Pérez é um grande piloto, mas nesse momento não nem se compara ao Verstappen, essa parte financeira, eu concordo contigo, Carlos, entra muito nesse apoio mexicano forte que ele tem e que vai mantê-lo pelo menos para a próxima temporada. Para 2026, outro regulamento, aí já é outra história, mas eu imagino também que Verstappen e Pérez sigam para 2025 na Red Bull. Aquela coisa, né? A morte do Mateschitz faz com que a Red Bull perca o seu fiador, digamos, político e financeiro também, né? Sim. Porque ele, enquanto chefão da Red Bull, falava, não, vai ter dinheiro para a equipe, não quero saber, eu que mando e ponto final, agora não tem mais isso. E ainda, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na parte da frente do grid, tem a questão da McLaren também, com o seu piloto, o Oscar Piastri, eu acho que pede passagem muito a partir do ano que vem. Como você imagina começando o campeonato do zero, Ivan? Os dois ali... Tudo bem, vai depender muito, eu acho que também do status do Lando Norris, campeão do mundo ou não. Eu acho chega como campeão, já tem um outro cenário. Mas uma vez que o Norris seja vice-campeão, que hoje é o cenário mais provável, possível e provável tem boas diferenças, mas matemático hoje, tá, gente? Eu sei que os fãs do Norris vão querer me bater, mas hoje... Basta se basear pela matemática e não pela... Primeiro e segundo em todas as corridas, ainda assim, exatamente. Campeão. Como que você imagina, começando do zero, o pessoal ali da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri? Trazendo um ponto que eu imagino que o Lando vai terminar com vice-campeão do mundo, vai ter um duelo de igualdade de forças, e eu vejo que o Piastri, ele tem um ponto ainda, tem pontos ainda a evoluir que naturalmente o ano a ano dele vai trazer essa maturidade, essa experiência. Ele está falando de um Lando Norris que já tem praticamente 5 temporadas, né, dentro da Fórmula 1, já tem um know-how, já tem uma experiência e sabe também como é que a Fórmula 1 funciona e como a McLaren funciona. Piastri está no seu segundo ano, primeiro de McLaren. O Piastri, nesse ano, ele está muito mais na adaptação, mas mesmo diante de um ano de adaptação, de entendimento de como funciona a equipe, ele mostra bons números. Então, acho que o nível de disputa vai ser muito mais equilibrado. E aí o André Stella e também o Zac Brown vão ter que ter um entendimento muito grande de como controlar os bastidores, porque aí entra muito a questão emocional, e eu vejo o Piastri muito mais frio para alguns momentos do que o Lando Norris, que ainda mostra alguns lapsos emocionais que em momentos em que você está numa disputa igual, pode ser um fator crucial numa disputa de pontos, numa disputa de campeonato. Então eu vejo um nível muito mais equilibrado e imagino que o Piastri, para a próxima temporada, apresente uma curva de evolução dentro da McLaren ainda muito maior do que a do Lando dentro da mesma equipe. Não que o Lando não seja um bom piloto, não é isso. O Lando é um belíssimo piloto. Mas o Piastri me dá a impressão, eu sempre comento isso com os meninos nos nossos programas, que o Piastri parece que tem algo ainda, muitas coisas que ele ainda vai mostrar. E eu acho que nessas muitas coisas que ele vai mostrar, somado a um emocional mais frio, a um pensamento mais focado em vitória, em não deixar que fatores externos o atrapalhem tanto, podem dar uma maturidade suficiente para que a McLaren, por exemplo, sendo a grande protagonista do ano que vem, coloque os dois em pé de igualdade. Eu vejo muito futuro no Piastri e vejo sim, para a próxima temporada, numa disputa mais equilibrada, chance de título para o australiano.